Podcast FIA. Olá, eu sou o Denis Durães. O podcast FIA de hoje falará sobre segurança da informação. Nos últimos dias, muitas notícias saíram na imprensa sobre os ataques que os sites do governo sofreram. Como isso acontece? Quais os danos? O que nós podemos fazer para evitar esses ataques? Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Mário Sérgio Ribeiro, que tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de TI, segurança da informação, continuidade de negócios, risco, compliance e auditoria. É mestre em segurança da informação pela Universidade de São Paulo, além de ser professor convidado nos cursos da Fundação Instituto de Administração. Tudo bem, professor Mário? É um prazer tê-lo conosco aqui no podcast FIA. Seja bem-vindo. Oi, tudo bem, Denis? É um prazer estar falando para você e todos os ouvintes aí do podcast FIA. O prazer é nosso, professor. Antes de falarmos sobre os ataques sofridos pelos sites do governo, acredito ser necessário definirmos o termo hacker. Qual é a diferença entre um hacker, um cracker e script kiddies? Qual desses especialistas, se é que podemos chamá-los assim, foram responsáveis pelos ataques? Essa pergunta é bem interessante porque existe uma diferenciação. Vamos deixar claro aí que nós tivemos o ataque do que nós chamamos hoje de cyberativistas. Esse cyberativista que foi colocado aí, e esse grupo que está emergindo aí, que é o LUSEC, vamos considerar que, por enquanto, eles seriam um cracker, mas um cracker assim, não é um cracker criminoso, um cybercriminoso, né? Porque a ideia do LUSEC, um dos motivos principais, é trazer à tona a ideia de corrupção, do Estado corrupto, trazer informações desse Estado para que, enfim, a população tenha um conhecimento. O hacker é aquele cara que a gente diz que ele é o cara do bem. Então, inclusive, existem aí um grupo que até ajuda aí o governo brasileiro em ajudar a blindar o Estado, etc, etc. Então nós temos duas distinções. O cara do cracker, que é o camarada que está com uma intenção criminosa de algum ilícito, e o hacker, que é o cara que tem aquela atividade mais pro bem. Aí nós podemos colocar uma terceira categoria, né? Vamos dizer assim, que nem é pro bem e nem é pro mal. Nós temos aí com outro tipo de uma atividade um pouco mais assim, molecagem, ou uma atividade um pouco menos embaraçosa para as empresas e para o governo como um todo. Até porque o próprio nome em inglês já diz, né? Script kiddies. Isso mesmo. Bom, professor, as notícias sobre os ataques sofridos pelos sites do governo brasileiro deixaram a população preocupada. O senhor pode fazer um balanço desses ataques para o ouvinte do podcast FIA? Sim. Na verdade, como eu já coloquei na outra questão, fiz um introito aí, né? Esse grupo que trouxe para si, né, e se apresentou como o grupo que invadiu aí, a ideia principal dele foi em cima dos sites do governo. Então, começou da presidência, os portais presidência, Senado, Ministério do Esporte, da Cultura. Eles tentaram derrubar o site também da Receita e o que eles conseguiram foi lentidão. Os outros, eles conseguiram derrubar o site mesmo e eles utilizaram de um ataque, que a gente conhece uma técnica chamada Denial of Service, que na verdade o que é? É sobrecarregar o servidor dessas empresas com milhões, bilhões de acessos simultâneos. Esses servidores, né, essas máquinas não estão preparadas para esses acessos todos simultâneos e o serviço sai fora do ar. A outra questão é, eles conseguiram invadir o sistema de tal forma que conseguiram roubar dados, informações, etc. Até onde a gente consegue perceber é que conteúdo das páginas foram alterados. Agora, não se consegue confirmar se de fato informações sigilosas foram roubadas, foram vazadas. Como chegou a noticiar que esses crackers ou esses hackers penetraram no sistema da Petrobras e chegaram a divulgar dados, informações de funcionários da estatal e também informações pessoais da Dilma, do Kassab. Tudo isso foi negado pelo Ministério e pela Petrobras, etc., de que essas informações são públicas e que de fato não houve invasão nenhuma. Tem uma situação interessante aqui, que gostaria de comentar, que a Infraero, como medida preventiva, ela tirou o site dela do ar para evitar qualquer tipo de furto de informações em seus voos ou qualquer coisa que possa acontecer. Então, esse é um balanço geral e ainda hoje, se a gente puder verificar o noticiário, o próprio Serpro, que administra vários desses portais, vários desses sistemas,
ainda continua dizendo que os ataques ainda continuam, as tentativas ainda continuam, mas de fato, nas últimas semanas a gente teve realmente esses acontecimentos. E o que pode acontecer daqui para frente, professor, depois desses ataques aos sites do governo? Vai haver uma segurança maior? Acho que tem uma coisa legal, Denis, para colocar é o seguinte: se a gente consegue, eu acho que isso é importante, categorizar esses grupos, né? Então a gente tem uma história dos crackers, em que até então a ideia era, que a gente conhecia e que só aparece bastante, então eu vou roubar cartões de crédito, eu vou roubar contas bancárias, etc, etc. Isso sempre aconteceu, é que não tem tanta divulgação, até porque não interessa, por exemplo, uma instituição financeira. Isso daí a gente tem essa categoria que são os chamados cybercriminosos. Entre essas ideias aí de cybercriminoso, é bom falar que um dos mais conhecidos aí foi o Kevin Mitnick, que foi preso pelo FBI, ficou preso, hoje presta serviços comunitários. O Kevin tem livros aí no mercado sobre isso. A segunda categoria é o que a gente chama de cyberespionagem, né? O cyberespião. Em vários sistemas, buscam informações para concorrentes, ou mesmo, inclusive, existem várias informações sobre isso, de um estado para outro estado, de um país para outro país. China, Índia, etc., Coreia, tem uma série de casos relacionados a isso. E os últimos, que são os cyberativistas, que é o caso aí do Lucek. Eles mesmos colocam que a missão dele é informar os brasileiros do que acontece nos bastidores do governo, querem que abrace essa causa deles. Eles chegaram a afirmar para uma revista, para a revista Época, que a ideia deles é reunir uma série de informações para expor o governo corrupto, planejar manifestações em ruas e outras coisas que ele diz não poder revelar no momento, né? Essa seria uma das motivações para esses ataques, professor? Essa seria uma das motivações para esse ataque. Eu não sei se a gente pode levar isso muito a efeito, mas você veja, Denis, algumas semanas, alguns meses atrás, a gente tem um ícone dessa história toda de cyberativista, que é o site Wikileaks, do Julian Assange, que foi preso lá, está preso por conta de assédio sexual no site. O que o Wikileaks tem e, obviamente, o que ele fez? Ele teve acesso, e isso não se sabe exatamente se usou força bruta e tudo mais, ou se essas informações chegaram até ele através de informantes, e saiu divulgando uma série de informações de celebridades, de bastidores do governo, inclusive de governo brasileiro. Esse site Wikileaks e o próprio Julian Assange são considerados cyberativistas. Então, cresce esse movimento dessa nova categoria de cyberativistas, que foi, na realidade, a grande motivação aí, uma motivação política desses grupos. Enquanto a gente fica nisso, vamos dizer assim, isso não é uma questão legal, séria, nem nada, vamos dizer assim, a gente não está trazendo grandes consequências com relação a isso. Agora, a pergunta que fica e que se coloca é assim: nós cada vez mais dependemos da informação digital. Toda a nossa vida está sendo colocada e está sendo disponibilizada de forma digital. Isso não é diferente para o Estado, para os governos. Principalmente, os governos democráticos, eles são mais alvos do que os governos não democráticos, que conseguem, com a sua não democracia, fecharem muito mais os seus sistemas do que os sistemas democráticos. Então, o que pode vir, o que pode acontecer daqui para frente? Não em tom catastrófico, mas, Denis, isso é óbvio. Nós podemos ter apagões elétricos, confusão em sistema de tráfego aéreo e terrestre, entre outras tantas situações. Por quê? Porque hoje nós precisamos investir maciçamente, e sempre vai ser pouco, na tal da segurança digital. Professor Mário, de acordo com o portal de notícias G1, para derrubar os sites, os invasores utilizaram sistemas que faziam múltiplas tentativas de acesso ao mesmo tempo, técnica essa batizada de negação de serviço e conhecida pelas iniciais em inglês DDoS, Distributed Denial of Service. É possível traduzirmos essa técnica na prática? É possível. É uma técnica já muito antiga, Denis. E nós estamos falando de bilhões de acessos, né? O termo informático é envios de pacotes. Então, o que acontece? Eu, ao longo, e a internet é o meio, como um cracker, eu começo a requisitar, esse requisitar entre aspas, uma legião que a gente chama uma legião de zumbis. Então, assim, a sua máquina, a minha máquina, a máquina de bilhões de pessoas, elas são alvo.
Então, eu, através de um e-mail, que você clica lá, um e-mail assim que está lá assim, veja as fotos da última celebridade do BBB. Isso um chamariz, o cara clica lá. Então, através disso, eu posso tornar a sua máquina um zumbi. Isso a gente está cansado de noticiar. Inacreditavelmente, professor, muita gente cai nessa história do e-mail com um linkzinho sem vergonha, né? Eu não vou comentar um parente meu que cai, né? Porque senão ela vai ficar brava comigo. Mas ela já caiu, ela cai por mais que a gente comente e fale com ela, porque as expressões são muito criativas e o texto é criativo e você acaba caindo. Ao cair, eu vou aumentando como cracker, como grupo, a minha legião de zumbis. Então esses zumbis todos, depois eu tomo conta dessas máquinas e faço o que eu quiser com ela. Essa é uma das técnicas utilizadas e aí eu vou lançando esses pacotes todos de acesso a um determinado servidor, aí o denial of service, a negação de serviço, aí os servidores são derrubados. Pois bem, encerramos aqui a primeira parte da entrevista com o professor Mário Sérgio Ribeiro sobre segurança da informação aqui no podcast FIA. Quer saber o que você e a sua empresa podem fazer para se defender dos ataques? Acompanhe a segunda parte desta